Tudo bem, gurizada do IFE? Estou aqui para dar um recado para vocês. Fim de semana do Enem se aproximando, né? E a gente sabe como o Enem, vestibulares, né, PAV, a gente sabe como isso tudo dentro da nossa sociedade é envolto, né, num certo clima de rito de passagem, né, da passagem de vocês do ensino médio para o ensino superior, né, a passagem de uma vida adolescente para um pouco mais de responsabilidades. Mas saibam que vocês têm uma história antes do Enem, vocês terão histórias depois do Enem, e que esse é um momento entre tantos que vocês aí vão passar, e fiquem tranquilos, né? Respirem profundo, tomem água, vão para a prova, sabendo que isso não define vocês, que é um momento, e que outros momentos também existirão. E assim como tudo, e a gente tem estudado isso na sociologia, aquilo que envolve o ser humano são processos sociais, né? E dentro da sociologia a gente tem estudado bastante, tem desenvolvido essa perspectiva sociológica, um olhar sociológico. E eu acho que isso pode ser interessante, né, enquanto uma orientação geral para vocês ficarem atentos, né, na prova do Enem, nas questões das humanas, nas questões das linguagens, principalmente, vocês vão poder levar até a prova aquilo que nós temos aprendido até aqui dentro da sociologia, né? Os processos como construções humanas, né? O ser humano dentro, né? O sujeito, o indivíduo, dentro de um processo coletivo. Então, se vocês puderem lembrar das aulas que nós tivemos de sociologia até aqui, os temas que a gente encontra no Enem, eles podem ser reduzidos a alguns tópicos que estão ligados aos nossos anos de sociologia aí, desde o 1º ao 4º ano. Tenho trabalhado com vocês. Primeiro ano, socialização e cultura, principalmente, né? E aí também a questão da formação da sociologia, né? Como é que ela surge dentro das ciências, né, que estudam o ser humano. E aí é importante ter um pouco de relação ali, de lembrar um pouco aquelas discussões iniciais sobre senso comum, sobre senso científico, sobre como a sociologia se coloca como ciência. Isso cai um pouco, né, tem caído no Enem e provas semelhantes. A questão da socialização, vocês tiveram bastante coisa sobre isso, desde aquela nossa primeira aula da rede, onde a gente entendia, então, as tensões, as diferentes tensões que os outros exercem sobre nós e que, por vezes, são tensões difusas, né, estão espalhadas aí pela sociedade, mas que nos atingem, seja nas questões ligadas ao trabalho, seja nas questões ligadas à cultura, seja ligadas à política, que são os grandes temas que a gente veio trabalhando na sociologia, né? Primeiro ano, socialização e cultura. Segundo ano, trabalho e desigualdade. Terceiro ano, poder, Estado e política. E quarto ano, a gente dá uma amarrada com as questões das técnicas, né? Dos conceitos, das teorias da sociologia. Mas lembrem, né? Dentro desses temas, que são os temas mais amplos, cabe sempre esse olhar sociológico, no sentido de entender as circunstâncias, os processos, as relações humanas enquanto relações socialmente construídas. E isso vai valer para qualquer tema, pessoal. Vocês pensem sempre a partir desse olhar sociológico, né? Pensem sempre a partir dessa... superar as questões individuais para encontrar, então, os fenômenos sociais, como eles se expressam na cultura, na linguagem, né? Pegando cultura, a gente pode falar em linguagem, a gente pode falar em consumo, a gente pode falar em identidade. Pegando a questão de trabalho, nós podemos falar na desigualdade, né, social, nas questões de mobilidade social, nas questões de estratificação social. Pegando a questão da política, né, a questão do poder, a questão da política enquanto uma disputa pela imposição de significados, a questão do Estado, né, e a relação do Estado com os movimentos sociais, com as lutas, com as disputas. Aí nós usamos muito Bourdieu, nós usamos muito Scott, né, Weber. Então, assim, dentro dos temas que nós temos estudado, o essencial é lembrar de como esse mundo social é construído coletivamente, em tensões, em contradições, também as questões referentes à linguagem, à cultura, e a partir daí vocês terão muito mais condições de responder às questões do Enem, que são muito de interpretação, né? Então cabe uma interpretação
Leiam atentamente ali os enunciados, procurem as referências da questão, né? Seja quando tenha uma imagem, uma tabela, uma charge, quem são os autores que são relacionados na pergunta. E quando forem para as respostas, um exercício interessante, eu acho sempre legal de fazer, é não apenas buscar a única questão certa, mas porque várias daquelas questões que estão ali, elas estão corretas dentro de algum contexto. Elas estão corretas dentro de uma pergunta. E é isso que às vezes a gente não se dá conta. Elas estão corretas, muitas delas, porém não respondem à questão que foi feita. Então prestem muito atenção na questão que foi realizada para vocês, procurem esses elementos de identificação da questão, título, bibliografia, às vezes vem alguma coisa de bibliografia na questão. Isso pode remeter vocês às nossas aulas, porque daqui a pouco algum daqueles elementos está vinculado a uma memória de vocês que se torna significativa. Então procurem o contexto geral das questões, com todos os elementos que estão ali, e quando for ver a resposta correta, às vezes até a ordem que a questão é feita, a resposta pode estar em uma ordem inversa, e portanto não vai ser a resposta correta, né? Então observem muito bem a pergunta, o que ela está se referindo, os termos que ela está utilizando, e as respostas, quando vocês encontrarem, e frequentemente há mais de uma, que parece responder o problema, atentem-se à ordem, atentem-se aos termos que são utilizados, atente-se àquela que responde mais objetivamente a pergunta. Tá bem, pessoal? Um grande abraço para vocês, boa prova. E mais uma vez, lembrem, né? Vocês já têm uma história antes do Enem e continuarão tendo outras histórias após o Enem. Força aí, gurizada. Um grande abraço.